Olá, sou Isabel Arruda Nepomuceno. Neste vídeo vou fazer o Minion. Aqui tem o Minion tradicional, com a roupinha tradicional, e eu vou montar através deste aqui o Minion vestido de pirata. Todo o molde estará disponível no meu blog, molde e a lista de material. Não tem segredo nenhum, é só tirar todo o molde no papel e recortar e riscar e tirar no feltro. Única coisa, o feltro preto, ele é mais difícil de ser marcado, então eu uso essa caneta. Essa aqui é uma caneta branca, né, de caneta gel, tá? Se não encontrar, usa o próprio molde como base, tá? Não há necessidade de coisa. Então eu coloco o próprio molde e recorto em cima dele mesmo. Por isso que é bom daí tirar no papel, porque o papel é mais flexível, né? Vou começar a montar ele. Todas as peças tiradas. Vou começar pelo corpinho. Dar uma ajeitada aqui, né, nas peças. Eu sempre uso a linha de costura normal, linha de algodão, tá? Um fio bem comprido, como aqui é uma costura comprida, um fio bem comprido, dobrado ao meio. Passo as duas pontinhas juntas e deixo a argolinha na outra ponta. O corpinho, eu começo a costurar ele aqui embaixo. Lá vai estar marcado no molde o quanto é para ser deixar aberto e da onde começa a ser costurado, tá? Olha, aqui no molde e começa a ser costurado aqui, olha, onde tá essa marca. Então eu pego e já marco aqui no molde, na hora que risca, né, que aqui eu esqueci de marcar, deixa eu marcar, vou marcar com o próprio alfinete, olha. Daqui. E aqui, tá? Então, eu vou deixar essa parte aqui aberta e vou costurar todo o restante. Só passar a agulha, deixar a argolinha, passar no centro e eu ponto para esse ponto. Não, esse aqui é o caseado, né? Então, nós vamos casear ele. Como que não é feito? Agulha de cima para baixo, passa no meio da argolinha e puxa. Uma coisa, toda vez que a gente vai costurar o círculo, né, que é aquele arredondado, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: o ponto aqui dentro, onde eu enfio no tecido, ele é sempre mais perto, pertinho, não é uma distância, porque na linha reta eu sempre deixo na faixa de 2 milímetros um ponto do outro. Aqui eu deixo um pouco menos, porque no círculo, como aqui é arredondado, a parte de cima ele fica maior, tá? Se eu fizer um ponto aqui largo aqui de 2 milímetros, olha, ele vai dar a distância do ponto aqui em cima, olha, vai ficar muito grande, olha. Não sei se dá pra prestar atenção, pra ver direitinho no vídeo. Como a linha tudo é da mesma cor, é mais difícil. Olha, tá vendo a diferença que fica aqui em cima e aqui? E tomar cuidado com isso, porque na hora de encher, principalmente o corpinho, a gente vai colocar o plumante dentro, então ele vai pode acabar escapando, porque vai ficar muito aberto o ponto. Então, prestar atenção, quando é círculo, é aqui na base, no tecido, é um pontinho menor,
porque a hora que eu puxo aqui, ele vai ficar no tamanho normal, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter neste ponto. E também tem ao contrário, eu vou ver se eu faço um vídeo só ensinando a fazer esses pontos, onde é curva, onde é ponta, ele dá diferenças. Bom, aqui não tem segredo nenhum, eu vou fazer todo em volta e depois encher. Olha, costurei todo e já enchi ele. Aqui é só encher normal, deixar ele bem firme, tá? E nós vamos colocar aqui, ele tem aquele fundo que fica mais firme para ele poder parar em pé. Então, o que que é? É cortar o molde no papelão normal e colo aqui num pedacinho de feltro da mesma cor. Uso a cola universal, né? Que eu acho que é a melhor para o feltro. Então, eu vou passar a cola no papelão. Coloco aqui num pedacinho do feltro. E vou cortar aqui, olha, eu não risquei o feltro, então eu vou cortar agora. Eu deixo aqui mais ou menos uns 2 milímetros. É só o tanto que eu vou usar para fazer a costura ali no corpinho dele. Gente, hoje eu tô gravando e aqui perto de casa tá tendo uma construção. E tá um barulho, hoje tá um barulho demais, mas não tem como. Então, vocês desculpem, é um vídeo caseiro, né? Então, a gente faz o que pode. Então, só me desculpar por causa disso. Ó, enche bem aqui, tá? Bem nas laterais, assim, pra ficar bem firme. E eu vou colocar isso aqui agora, olha. Que isso aqui vai ser pra colar a perninha dele. E aqui, olha, também ele já tem assim mais ou menos um biquinho, que é onde a costura vai ficar aqui na costura. É só segurar. Ó. Aí eu pego o feltro do corpinho com o feltro, com aquele pedacinho do feltro que tá em volta do papelão, que é os 2 milímetros, não mais que isso. E é só dar a volta toda. Tá? Aqui não tem segredo nenhum, eu vou dar a volta. Agora aqui é o seguinte, ó, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer já a perninha para ir secando, para ficar mais fácil depois. A perninha dele, olha, tá vendo? É bem pequenininha, tá? Tá, é isso aqui que nós vamos fazer. É um rolinho, isso aqui é um rolinho que eu consegui tentando, fazendo vários testes, cheguei nesse aqui, olha. Então, é uma fita de feltro, né? Ela tem 1,5 por 30. E esse aqui é o seguinte, olha. É só usar a cola, tá? E enrolando. No começo, enrola bem apertadinho, tá? Que isso aqui, ele vai dar sustentação pro corpinho dele. Passando cola. E a cola também, a hora que seca, endurece. Então, ele vai deixar esse rolinho mais durinho, mais... assim, na parte dele, durinha. Aí, aqui eu vou deixar uns 3 centímetros sem cola. Tá? Ó,
esses 3 centímetros aqui tá sem cola. Por quê? Pra mim poder, se quiser também colar até o fim pode, mas eu fiz assim, principalmente no azul, né? Que esse outro corpinho aqui é azul, aí eu fiz o presponto aqui, olha, tá vendo? Então ele não parece que é um rolinho, ele parece que é uma calça mesmo, fica mais natural. E esse aqui é a mesma coisa. Como ele é preto, não vai aparecer, olha, eu acho que eu vou colar até o fim, tá? Mas no azul, para dar um efeito mais de jeans, né, da roupinha dele, então não cola não, deixa os 3 centímetros e fecha com um presponto na costura. Esse daqui, olha, eu colei, então ele vai fazer o rolinho assim, aí vai fazer as 2 perninhas iguais, tá? Olha, eu tô enchendo, acabando de costurar ele aqui. E aí a gente vai observando que tá faltando um pouco de manta lá dentro. Porque ele tá vendo, olha como ele tá entrado aqui? Então, o que eu faço? Olha, deixo uma pequena abertura aqui. E vou colocar mais sentimento lá dentro. Porque ele tem que ficar, olha, redondo. Aqui tava faltando. Então, eu venho, vou colocando, ajeitando. Vou colocar mais do lado de cá, porque senão na hora que ele for parar em pé, ele pode tombar, porque vai ficar com vão lá dentro, né? Não vai ficar com muito cheio filme, né? Então isso aqui também a gente vai fazendo, a gente vai observando e aprendendo, né? Porque daí a gente vê que todas as peças, antes de eu montar o vídeo, eu faço elas, confiro o molde para ver se tá correto. Então, o molde que eu passo, esse molde que é assinado, que eu assino embaixo, significa que ele foi testado, tá? Então, eu passo, o molde que eu passo para vocês, da peça que eu faço, ela é uma peça testada, quer dizer, eu faço, vejo se dá certo e vou desenvolvendo, porque às vezes a gente pega o modelo, né, acompanha o que tá sendo procurado, né, na internet, tudo a gente acompanha, mas eu sempre faço molde, então eu adapto do jeito que eu quero a peça, um molde, um processo mais fácil para ser feito. Então eu testo todas as peças que são feitas, elas são testadas antes, tá? Então, é muito difícil de dar errado. Pode dar, é lógico que às vezes no tirar o molde, a gente tira, corta mais, corta menos, pode dar uma pequena, não bate completamente o molde um com o outro, mas é coisinha mínima, mas aí depende muito do jeito que a gente monta, né? Mas isso é um cuidado que eu tento ter com as peças que eu faço. Terminei aqui. Ele fica assim meio cheinho mesmo. Aí depois agora vai vir a calça dele, então é onde que vai dar o... Ele já para até em pé. As perninhas, ó, ela seca, fica firme, tá? Agora eu vou fazer a mãozinha dele. A mãozinha não tem segredo nenhum, né? Deixa eu começar por esse aqui. É a mão e a luva. A mãozinha eu começo pela parte de cima. Eu vou começar, vou deixar esse espaço aqui aberto. Eu deixo essa parte aqui, porque é onde eu vou costurar no corpinho. Então, esse aqui eu deixo aberto, porque na hora que eu fecho, eu já costuro de uma vez no corpinho depois. Então, eu começo por aqui. Mesmo processo, né,
da linha dobrada para ficar o... E vou dar a volta toda. E na luvinha também vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar, faço ela todinha. Para mim terminar o bracinho, eu tenho que estar com a luva pronta. Olha, a luva é o seguinte. Coloco aqui na pontinha, né? E é aquele processo de começar a peça quando ela é aberta ou coisa, que é o seguinte, né? Aqui é uma ponta. Então, eu passo a linha na argolinha. O primeiro ponto, eu puxo para a lateral. Eu fecho ele aqui, na lateral. No mesmo buraquinho, passo na argolinha e puxo para cima. Isso aqui, ele me dá, olha, completa aqui a pontinha, para não escapar mesmo. E agora não tem segredo, né? Só vai fechar aqui. Aqui, olha, onde forma essa curva aqui, é o seguinte, olha, eu ponho um ponto aqui perto, olha, onde tá subindo a linha. O outro ponto, ele vai ser de assim, ó, tá? Então, eu enfio a agulha aqui praticamente reta. Olha, ali que tá assim, eu enfio ela aqui no buraquinho reto. E venho bem aqui na dobra. Bem aqui na dobra eu puxo. E o outro ponto, eu ponho um pouco acima do que eu coloquei. E vou puxar também na dobra, olha, tá vendo que a posição do ponto depende conforme a gente puxa a linha da agulha. Então, eu vou puxar ela aqui na dobra. Então, praticamente, os 3 pontos ficam aqui no mesmo lugar, ó. Isso aqui me fecha esse V. A mesma coisa é feita entre os dedos, para não ficar nenhum vãozinho entre eles, tá? Costurei a mãozinha e deixei aqui aberto. É onde nós vamos encher, né? E a luvinha também foi costurada. Aí, o que que eu faço agora? Olha, eu abro aqui. Antes de encher o bracinho, eu já coloco ele na luvinha. Eu achei mais fácil fazer desse jeito, olha, tá vendo? Eu dobrei aqui os dedinhos, vou colocar aqui na luvinha. Olha bem com a tesoura aqui. E vou empurrar a mãozinha lá dentro, né? O dedinho dele encaixar aqui no... Cada dedo ser encaixado no seu dedo aqui da luva, né? São 3 dedos. Olha, eu vou empurrar um pra lá e um pra cá, tá vendo? Então, eu coloco antes. Eu achei mais fácil fazer assim do que encher e depois colocar a luva. Aí, agora eu vou encher. Encho bem o dedinho. Olha, pego um pouquinho de enchimento, que eu vou levar lá na pontinha do dedo dele. Com o auxílio da tesoura ou o auxílio da pinça. Tanto faz, tá? Ó, levo lá. Com a tesoura, é só tomar cuidado para não cortar o feltro, né? A gente tem que tomar esse cuidado na hora de colocar lá dentro, mas a gente vai acostumando e não tem perigo não. Olha, eu vou ajeitando o plumante lá dentro. Eu uso o plumante, esse aqui é o acrílico, né? Pode ser do outro, não tem problema não. Qualquer um vai dar o mesmo resultado.
Eu gosto desse, como ele fica mais firme. Então ele dá um boneco, como é um boneco durinho para parar em pé, eu acho que ele é melhor, porque ele fica um bonequinho mais firminho. Mas isso também não tem nada de que vai atrapalhar nada. Ó, o bracinho, o que que eu faço? Eu vou enchendo ele bem firme, mas eu não encho ele até aqui em cima. Aqui em cima eu deixo menos. Olha, tá vendo? Aqui tá bem firme, gordinho, e aqui tá mais murchinho, ó. Eu deixo ele murchinho. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele fica mais murchinho. Porque na hora que a gente costura no corpinho, não fica aquele braço assim, estufadão pro lado pra fora. Então aqui ele vai ficar mais fininho. Então essa ponta aqui, olha, eu deixo ela quase que sem enchimento nenhum. E aqui a gente vai arrematar, ó. Fechar. E depois costurar no bracinho. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: a costura, por mais cuidado que a gente faz, né, porque a gente faz ponto por ponto, ele sempre acaba tendo o direito e o avesso. Então eu tomo cuidado no seguinte: como é o braço direito e o braço esquerdo, então eu faço assim: um bracinho eu começo costurando da direita para a esquerda. O outro bracinho eu venho ao contrário, tá? É isso mesmo. Até eu já tô confundindo aqui, gente. Mas aí na hora de colocar no corpinho, a gente observa, olha, tá vendo? Esse e esse. Ele fica diferente do lado do avesso. Então tomar esse cuidado, que ele é uma questão, isso aí é uma questão do acabamento da peça, né? Não vai interferir em nada, mas ele dá o acabamento na peça, onde a gente acaba tendo a qualidade do trabalho, né? Bracinho pronto. Agora nós vamos passar pra roupa dele. Tá? O bracinho. A roupinha. Como ele vai ser o pirata, ele tem apenas o shortinho, né? O short não, a calcinha preta. Então, a calcinha dele é esse molde aqui. Ele é, tá vendo? Ele não fica com costura aqui embaixo. Ele é costurado só nas laterais, tá? O azul, né? Que é a roupinha tradicional dele, é a mesma coisa, tá? Vai fazer a mesma coisa. Vai fechar as duas laterais, coloca a roupinha, coloca o braço e depois eu costuro aqui em cima. Tá? Essa é a única diferença. A montagem dele todinho é igual, tanto este como o pirata. Então, eu vou colocar o molde dos dois no site, lá no blog. Tá? O processo de montar é igual, então não muda nada. Agora vamos costurar aqui a roupinha. Aí eu costuro um lado de cada vez, com linha também curta, para poder fazer aquele processo da argolinha, né, que dá o acabamento na peça. Aí eu vou costurar os dois lados. Ó, costurei os dois lados, né? Agora vamos colocar na roupinha nele. A calcinha, ela aqui embaixo, ó, eu colo ela, porque ela tem que estar colado feltro no feltro para poder segurar a perninha depois. Então isso aqui é importante, tá? Colar só essa parte aqui para depois a gente colocar a perninha. E aqui, olha, sempre prestar atenção, costura com costura, tá? Nas laterais, costura com costura, e vamos ajeitando aqui a calça dele. Ele vai secar agora, que aqui é onde vai a perninha. Essa é a calcinha dele. Agora vamos colocar o cinto. O cinto, o que eu tirei? Eu fiz uma tira de 1 centímetro de largura, que tem 20. Mas é o tanto que é pra dar a volta aqui no corpinho dele, tá? Eu só vou definir qual que eu quero a frente
A gente define através da costura que foi feita, né? Que essa é a frente e essa é atrás. Então, essa aqui é a frente. Então, eu vou vir com cola na beiradinha aqui do feltro preto, no preto com o amarelo, ó. Vou passar cola em volta. Eu uso essa cola de silicone, já me perguntaram. Eu acho ela, silicone não, a cola universal. Eu acho ela muito boa pro feltro. Pode usar a cola quente, mas a cola quente é aquele negócio. Depende da quantidade, acaba queimando a mão, tem que estar bem quente para colar o feltro. Então, eu gosto muito dessa, eu acho ela muito prática e fácil, né, de trabalhar com ela. Pode ser de silicone também. A de silicone eu acho que dá um pouco mais de trabalho, porque ela não seca tão rápido que nem essa aqui. Ela seca bem, fica firme, mas essa aqui ela é ótima. Depois que ela seca, essa cola aqui, não tem como descolar mais. Ela estraga o trabalho, mas ela não vai descolar não. Olha, aqui eu vou prender bem aqui na emenda. Sobrou uma pontinha. Essa pontinha eu vou colar ela dobradinha para formar a ponta do cinto dele. Um pinguinho de cola aqui e volto a pontinha que tava em excesso. Aí, tá vendo? Vai dar a tirinha da cinta dele. Deixar colando. Aqui. Agora vamos fazer o sapatinho. O sapatinho dele, olha, também é o mesmo jeito feito, o fundo do corpinho. Eu corto o papelão, o feltro, vou colar aqui no feltro de baixo. E vou cortar com aquele pedacinho de 2 milímetros, que é o tanto que a gente usa para costura. Tá? E vou recortar. Gente, assistindo o vídeo, coloca lá no comentário sugestões, dúvidas, tá? Que eu tô sempre tentando atualizar as respostas, olhando. Me mande foto, que eu gosto muito de ver o trabalho que está sendo feito, o quanto a gente ajuda, né, montando esses vídeos. É um vídeo caseiro, né, que a gente faz assim, mas eu gosto de estar compartilhando o meu trabalho. Então, coloca lá como que tá indo, se tá gostando, sugestões do que gostaria de ser feito. É interessante. Olha, essa é a parte de cima do sapatinho. Vai ser costurado aqui. Então, aí nós vamos fazer o seguinte. Antes de costurar, eu vou colar só aqui a parte da frente, o maior. A de trás é menor. Só um pouquinho aqui, olha. É bem pouco mesmo, tá? Opa, passou muito, eu vou tirar. Não quero muito. É só um pouquinho. Eu apertei aqui para desentupir ela, agora ela tá soltando muita cola. Por quê? Eu quero que cole só uma ponta, porque eu vou encher ele com o feltro depois. Então, aqui tem que ser colado para poder a perninha colar na parte que tá colada. Então, aqui, olha, junta aqui a peça igualzinho, juntinho. Então, ele vai colar só essa parte onde vai vir a perninha dele depois. Olha, tá vendo? E aqui fica solto. Aqui essa ponta aqui nós vamos encher com plumante. Muita gente fica todo cheio de cola. Essa cola é bom tirar porque ela seca, ela gruda na pele, sim, viu? Então, enquanto ela tá meia úmida ainda, né? A gente não deixa em excesso não, que acaba machucando a pele.
Olha, aqui é o seguinte. Eu vou, aqui essa parte que tá, eu vou começar a costurar aqui, olha. No molde tá marcando onde vocês começam a costurar, olha. Tá vendo? Aqui a gente vai franzir essa pontinha da frente e aqui é costurado no apoio. Então, primeiro eu vou costurar tudo isso aqui e depois eu vou franzir a parte da frente. E aqui então tá marcado. Então, aqui, olha. Costurar em volta. Aquele papelão já me dá o tanto que eu preciso de costura, né? Por isso que eu deixo aqueles 2 milímetros, não é muito, porque é só a parte que é da costura, para dar unir um no outro. Agora, essa ponta aqui, eu vou aproveitar a mesma linha, tá? Não há necessidade de pôr outra, porque a linha é comprida. Eu vou passar o alinhavo. E agora eu vou franzir. Eu vou puxando, olha. Eu já deixo aqui como base, né? O papelão que tá aqui embaixo, eu encaixo ele aqui, olha. E deixo ele como base. É onde eu vou franzir. Pra poder encher o pezinho, tá vendo? Esse tanto aqui, olha. Como tá com o papelão aqui vermelho, dá pra ver onde que tá o meu franzido. Agora, com cuidado, eu arremato aqui. Tá? Aí. E vou colar a perninha já. Olha como ela fica bem firme, tá? Isso aqui é importante para poder sustentar o bonequinho. E tem que ter, na hora que ela seca, bastante cola lá dentro, que na hora que seca fica duro. E aqui, olha, só completar aqui com cola. E colar nessa parte que tem cola. Deixando a emenda do lado. Olha. Eu deixo aqui um espaço, ele vai dar certinho esse rolinho, olha, tá vendo? Ele vai dar um espacinho aqui, olha, em toda a lateral. Então, ele vai ficar uma perninha. Agora, essa parte solta, eu vou pôr um pouquinho de cromante, não é muito não, só para ele sustentar o bico dele grande. Então, eu faço uma bolinha. E vou colocar aqui dentro, ó. Tá vendo? E agora, eu vou fazer o pesponto aqui em volta. Então, isso aqui vai dar uma sustentação de... Eu já ponho um fio bem comprido, que é para poder usar para tudo. Olha, tá vendo? Agora eu já volto costurando
Só tomando cuidado para deixar a parte mais franzida aqui na frente, tá? Aqui na lateral não precisa muito. E vou fechar o sapato. Ó, colhei, franzi e já fechei os 2 pezinhos, tá? Reservar. Eu vou montar ele todinho e deixar para colar o pezinho depois, porque a gente tem que colar e deixar ele quieto, né? Então, deixar aqui do lado, tá pronto. Olha, a touca dele. O pirata tem aqui a touquinha, né? Não tem segredo nenhum, é só fechar ele, né, o molde. E aqui eu pintei. Olha, como que eu pintei? Não tem também nada de diferente. Eu só vou mostrar o jeito que eu fiz, num pedacinho de feltro normal. Eu pego o molde da cabecinha, deixa eu achar aqui agora, da caveirinha, esse aqui, ó. Olha, eu tiro o molde de todos eles eu tiro sempre em papel, tá? Só quando o molde que eu uso muito, eu tiro no acetato, o corpinho, essas coisas, eu ponho no acetato e guardo no envelope, escrevo o nome quando eu preciso, tranquilo. Olha, eu recortei a cabecinha, só a cabecinha. Os ossinhos aqui eu fiz separado, tá? Então, eu fiz assim. Coloquei aqui a cabecinha, onde eu vou querer. Deixa eu pôr aqui do lado para não atrapalhar. Tinta de tecido branco, né? E contornei o molde. Eu risquei ele desse jeito. Em vez de riscar aqui, como é preto, não tem como a gente riscar, né? Então, eu contornei com a própria tinta, ó. Vim aqui, pincel filete, pincel bem fininho. Ó. Tá? E agora preenche de branco. E é isso aqui, olha, tá? Só que eu faço, dou 2 mãos de tinta branca. Faço, deixo secar, pinto novamente de branco e depois eu faço o olhinho e o coisa. Quando dessas borradinhas aqui, eu venho com preto, como o tecido é preto, tiro, tá? Tranquilo. E é isso aqui, tá? Prontinho. Esse aqui eu já deixei pronto para poder secar, pra gente já montar. Aí nós vamos colocar a touca dele antes do olho, porque o olho é colocado por cima. Nós vamos encaixar aqui, tá? Tomem cuidado, a frente e as costas, né? Aqui é a frente, ó, lembrando do cinto, tá? Assim. Eu não passo cola nele todo, não, tá? Eu não gosto de usar muita cola, porque, olha, onde tem cola, ele fica duro. Então, o que que eu faço? Olha, eu vou passar cola só na frente, onde é o olho, tá? Que eu vou colar o olho, então eu vou passar cola aqui. Pouca cola, não muito, só pra segurar onde eu vou colocar o olho depois. Um pouquinho de cola aqui. Ajeita, tá? E aqui eu vou pôr um pouquinho também atrás, só na beiradinha aqui, pra ele não ficar andando de lugar. Puxa no lugar certo e segura.
essa linha aqui. Vou cortar ela fora. Tá? Agora nós vamos colocar o olho dele. O olho é o seguinte, ó. É um círculo, nós vamos fazer um fuxico, tá? Fuxico, então, não tem segredo nenhum. Só franzir ele, né? Alinhavado, e vamos franzir. Deixa eu tirar aqui, que aqui caiu um pouco de cola. E isso vai se colar no feltro, vai estragar o trabalho nosso. Tá? Pronto. Vamos encher o olhinho. O olhinho dele, ó, é um fuxicão, tá? Então, eu já pego um tanto que eu acho que vai dar ali dentro, vou calcular mais ou menos, e vou fazendo que nem uma bolinha com o plumante. Isso aqui eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Eu não coloco de pedacinho em pedacinho, não. Eu já faço uma bola de plumante e vou puxar aqui, ó. Ele não é um fuxico, aquele fuxico bem franzido, totalmente fechado aqui, não. Uma que ele vai ser colado, né? Então, não há necessidade. Então, aqui eu vou dar uns pontos. Eu quero ver, só vou ver o tamanho que eu preciso dele, olha, tá vendo? Ele vai ficar com fuxico de 3 centímetros, tá? Então, aqui eu vou arrematar, que é o tamanho que eu quero. Aí, aqui, olha, eu só dou uns pontos pra lá, pra cá, só pra segurar um pouco esse plumante, tá? É só pra segurar, não é pra franzir, não. Só pra dar essa segurada no feltro e no plumante. É isso aqui, ó. Tá? Agora a volta dele é cinza, né? Então, como que eu fiz? Eu não cortei ainda, eu vou cortar agora. Eu vou medir aqui o tamanho, a volta que ficou, tá? Aí eu vou deixar um pedacinho pra costura. Eu vou cortar com 9,5. Aí depois eu vou medir novamente, só pra ficar mais fácil. Deixa eu marcar aqui. Então, eu venho com a régua, 9,5 por 3 de altura, tá? E vai ter 3 centímetros. Canetinha muito boa, tá? Se conseguir encontrar ela pra comprar, vale a pena. Principalmente no feltro escuro, no tecido escuro, né? Agora aqui, vou dobrar ele no meio e vou ver aqui a volta que eu preciso. Ó, deu certinho. Então, eu vou fechar ele. Antes de fechar, eu vou pôr um plumante aqui dentro para ele ficar mais cheinho. O que eu fiz? Plumante bem... Eu vou puxar e dar uma enrolada nele para ele vir aqui dentro. Tá vendo? Tá? Aqui é lógico que eu vou cortar, né? E vou agora fechar ele com o cinza. Eu acho que o cinza é mais forte, esse aqui. Não coloca muito, senão ele vai ficar muito gordo, muito cheio e não vai dar o... Se eu colocar só o feltro sem esse enchimento, ele não vai dar aqui, sabe? Ele vai ficar pra dentro. Então, ele há necessidade disso aqui. Então, eu vou tirar aqui, acertar aqui, olha.
Não precisa nem ser ponto, só o alinhavo mesmo aqui, ó, para segurar o filtro. Isso aqui ele vai ser colado, não vai nem aparecer. Olha, só estou alinhavando. Agora eu vou fechar os dois lados, fecho tudo junto. Agora aqui eu vou fazer o ponto bem pequenininho, pode ser até o ponto só, porque eu vou virar ele, o alinhavado, mas bem miudinho, ponto bem miudinho. Agora eu vou virar, tá? Que essa costura vai ficar pra dentro. E vou encaixar o olho dele aqui. Tá vendo? Aqui é a parte de baixo. Vai ser colado. E aqui é a volta dele. E vai ser colocado aqui. Ele vai pegar um pedaço do chapéu, tá? Vou deixar essa costura pra baixo, desse jeito. Aqui, bastante cola aqui embaixo. E aqui na beiradinha, no cinza. Posiciona, olhando que é a emenda da costura para baixo, metade do 1 centímetro mais ou menos aqui do chapéu do linho, e aqui tem que segurar firme. O olho, coloca um peso em cima dele para secar e ficar bem firme, para não ficar vão aqui na lateral. Já coloquei um bracinho, agora eu vou colocar o outro. Olha, eu deixei aqui na direção do olho, a altura do braço, tá? Então, o outro é a mesma posição. Esse aqui tá com a mãozinha pra frente de um lado, do outro eu vou colocar pra baixo. Olha, por isso, aqui eu vou, quer ver, olha? Por que que eu não coloco muito enchimento em cima? Pra que o braço não fique muito estufado agora, ó, tá vendo? Quando a gente costura, ele fica quase que normal, como se fosse uma peça só. Eu gosto de costurar, pode colar, mas como é normalmente criança, né, eles gostam de pegar, puxar, e às vezes na cola só ele acaba descolando, então depende também da cola que usa, né, mas eu prefiro costurar. Eu dou uns pontinhos, tento aproveitar o ponto, a linha do bracinho, né, daqui, olha, do próprio costura aqui, olha, para não ficar aquele monte de linha, eu pego no mesmo buraquinho. Então, ele não vai ficar com excesso, não vai parecer que foi costurado, não. Fica bem discreto, olha. E aqui, olha, aqui embaixo eu dou uns alinhavos, assim, para segurar um pouco mais.
como ele é piratinha, aqui ele tem essa faixinha aqui. Tá lá o molde, né? Parece uma gravatinha. Eu só vou dar um nó aqui no meio delas. Bem central. Vendo? E vai ser colocado aqui, ó. Tá? Esse aqui eu vou dar pontinho também, porque a cola, como tem um nó, talvez não segure tanto. Pontinho normal, não precisa ser linha dupla, nada, só para segurar. Segurar aqui, ó. Olha a espadinha dele, como que eu fiz. 2 feltros, passei cola de fora a fora todinho nele, deixei secar, ele ficou duro, tá? É apenas 2 feltros. Aqui tá o molde e vou recortar aqui, ó. A cola tem que pegar na peça toda, tá? Não pode colar só as pontinhas, não. Tem que ser o pedaço inteiro do feltro colado, para que ele fique duro. Formato da espada, né? É só um detalhe, né? Não é nada de... Ó, coloquei aqui. Agora a boquinha aqui eu vou pintar. Fiozinho só, eu pus com uma linha só aqui, só pra mim ver onde que eu queria a boquinha dele, tá? Vou colar o olho. Deixa eu já colar primeiro o olho. Ó, uma bolinha preta. Bem aqui no centro. Já vou aproveitar e colar a espadinha na mãozinha. Se quiser passar glitter na mãozinha, na espada, para ficar mais brilhante, também pode, né? Eu vou passar depois um pouco de brilho, né? Para parecer mais uma espada. Pintar a boquinha e vamos colar o pezinho dele. Ó, a boquinha também, pincel filete, tinta de tecido. Pode bordar ou pintar. Só cuidado, porque o feltro fica aquele espelhinho, né? E vamos colar o pezinho dele. O pezinho também... Não, deixa eu antes já fazer aqui, olha, um detalhe, aquele detalhezinho. Pra parecer mais um... Isso aqui é cola glitter, dourada, pode ser prata. Pra parecer que é o cinto dele aqui, uma fivela, né? Então eu vou só dar um... detalhe. Depois aqui eu vou dar outro detalhe e vamos colar o pezinho dele. Aqui, olha, eu ponho cola bastante mesmo. Centraliza aqui certinho. Olha, aqui nós vamos ter que deixar ele secar,
tá? Então, vamos apoiar e secar ele para que ele fique em pé. Olha, colou, secou, passei um pouquinho de glitter aqui, né, para dar a impressão da coisa. E esse aqui tá finalizado. Deixa eu medir, que muita gente pede para ver a medida dele. Ele tá com 13 centímetros. Isso, tá dando 13 centímetros de altura. Isso daqui, ó. Mais um vídeo finalizado. Curtem e aproveitem. Obrigada.